Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, esperamos que todos estejam bem, é com grande alegria que damos as boas-vindas aos clientes da JGM e a todos os convidados que aqui estão nesse grande evento. Temos a honra de oferecer esse evento exclusivo, repleto de novidades, parcerias e muito mais. A JGM é uma empresa de contabilidade com quase 40 anos de atuação, situada na região da Moca, especializada em diversas soluções. Tenho o prazer de compartilhar este momento especial com cada um de vocês que aqui estão. Aproveitamos para agradecer aos nossos parceiros, a OMIE e a Domínio, que tornam essa manhã ainda mais especial. Então, com isso, eu peço uma salva de palmas para eles. E lógico, para darmos início, convido os representantes da JGM Empresarial, Jonas Michelini e Gerson Michelini. Sejam bem-vindos, os aplausos são para vocês. E para dar as boas-vindas, ouviremos o Gerson Michelini. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos os amigos, colaboradores, clientes, que seja uma palestra aí que vai elucidar bastante coisa para nós, que é um tema bastante complicadinho. Obrigado a todos aí. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Jonas? Então, muito obrigado. Pode ocupar um respectivo lugar, porque, sem dúvida nenhuma, o dia é de muito conhecimento. Então, dessa forma, agradecemos mais uma vez todos os clientes, para que possamos fortalecer ainda mais a nossa parceria, construir juntos mais anos de sucesso. Podem contar com todos da JGM Empresarial. Então, dessa forma, dando início à nossa palestra desta manhã, sobre um tema de grande relevância, a reforma tributária. Com a chegada da reforma tributária, surge a promessa de simplificação e crescimento econômico. A substituição de 5 tributos por um modelo de IVA pode reduzir a complexidade e aumentar a competitividade. Mas será que essa mudança trará benefícios reais para as empresas e consumidores? Para aprofundarmos esse tema, a JGM Empresarial, em parceria com a OMIE, um sistema de gestão inovador e completo que oferece soluções financeiras, educação empreendedora e uma comunidade digital para impulsionar o crescimento das empresas, tem o prazer de apresentar o nosso palestrante. Felipe Beraldi, economista, com mestrado em Economia e Finanças pela FGV, com cerca de 10 anos de experiência em consultoria econômica para grandes empresas. É especialista em acompanhamento macroeconômico e análise setorial. Atualmente atua como gerente de estudos e indicadores econômicos na OMIE. Então, com vocês, para essa primeira palestra, Felipe Beraldi. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como pessoal, bom, primeiro eu queria começar agradecendo ao escritório, a JGM, por proporcionar esse evento. A gente tem feito uma rodada muito grande de palestras aqui com diversos empreendedores, com outros escritórios de contabilidade, porque, como o Gerson mencionou, a gente vai falar de um tema espinhoso, de uma realidade, de talvez uma das mudanças estruturais mais profundas que a gente passe aqui na economia brasileira desde a promulgação da nossa Constituição. Toda vez que eu vou falar sobre esse tema, o pessoal já introduziu aqui o meu background, né, meu conhecimento. Eu sou um economista e, como praticamente a maioria dos economistas, a reforma tributária ela é vista como um benefício para a economia. Mas, conforme eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, a gente for se aprofundar no tema, é muito importante separar o que é um benefício para um economista do que é uma realidade para um empresário. Por quê?
Muitas vezes a gente fala assim, isso vai melhorar a economia. E aí você vai olhar um determinado artigo, você vai olhar um estudo, e aí o estudo diz assim, daqui 10 anos a gente vai ter um potencial de crescimento de 30%, 40% maior. Putz, um economista adora isso, nós ficamos super animados. Mas eu pergunto para vocês, qual que é a realidade do empresário? Se eu falar para vocês, olha pessoal, daqui 10 anos, daqui 7 anos vai acontecer uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês vai falar assim, legal Felipe, mas hoje é terça e quinta, hein? Vai acontecer o quê? Né? Então, a realidade do empreendedor brasileiro, naturalmente, ela é muito mais imediatista. Né? Vocês precisam fazer negócio, manter a sustentabilidade dos negócios. E a reforma tributária é um tema importante não só para compreender o que vai ser alterado, mas como a gente vai lidar com essas mudanças de uma maneira saudável. Então, mais do que me aprofundar aqui em aspectos muito técnicos da reforma, a gente vai passar um pouquinho sobre o que é a reforma, etc. e tal. O nosso grande objetivo com essa palestra é discutir como a reforma vai afetar as relações de negócios de empresas com empresas, de empresas com consumidor, e quais são os pontos de atenção que vocês precisam ficar atentos nos negócios de vocês. Um outro ponto importante sobre a reforma é que não dá para tratar o tema da reforma tributária de uma maneira macro, de uma maneira única para todos os negócios, para todos os setores. A reforma tributária ela vai ter efeitos muito singulares nos negócios de vocês. Então não dá para dizer assim, por exemplo, para uma empresa atacadista, a reforma vai afetar os negócios da maneira X. Para uma indústria, vai afetar da maneira Y. Não. Como eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, tudo vai depender do modelo de negócios, de como é formada a margem, enfim. Então, a reforma ela tem efeitos singulares muito importantes nos negócios. E é por isso que, na UMIE, a gente tem levado muito o tema de que 2025 é o ano de se preparar para a reforma tributária. A gente tem um cronograma longo de mudanças em torno da reforma tributária, mas é o ano de entender quais são esses efeitos singulares no setor, na empresa de vocês e no modelo de negócios que vocês atuam. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente passar brevemente aqui por uma agenda que eu preparei para esse nosso encontro. Então, quero trazer um pouquinho de contexto. Acho que tudo que circula no Congresso vai para o Senado, volta, enfim, ficam muitas dúvidas. É importante a gente pontuar o que já está aprovado e o que é uma realidade. Precisamos falar um pouco de quais são essas mudanças na tributação do consumo, benefícios do IVA e aplicações no mundo. Então, vou antecipar um aqui, acho que um ponto muito importante é que o IVA, né, esse modelo de tributação que a gente vai ter aqui no Brasil, ele é muito utilizado no mundo. Então ele vai deixar a economia brasileira mais parelha, o sistema tributário brasileiro vai fazer mais sentido com o que se usa na maioria dos países. Desafios e oportunidades, e aí eu vou encerrar apresentando para vocês algumas agendas de acompanhamento de mercado que nós temos na UMIE. Né? Mais do que nunca, lidar com essas transformações, a maneira de lidar com essas transformações é monitorar o que está acontecendo no mercado, entender o sentimento dos empresários, entender setores que estão crescendo, setores que estão enfrentando uma grande dificuldade, e a gente tem feito uma agenda muito grande sobre isso para disponibilizar informações para todo o mercado, para que a gente tenha, de fato, aí, uma boa compreensão do que está acontecendo na economia brasileira. Antes da gente entrar propriamente na reforma, a gente tem que dar um passo atrás. E quando a gente reforma algo, pessoal, se discute uma reforma, é porque a gente está falando provavelmente de algo que não funciona, algo que não está bom. Então, se eu falo para vocês, eu vou reformar minha casa. Não necessariamente eu gosto de reformar a minha casa, eu gosto de ter um prestador de serviço lá dentro, eu gosto de quebrar uma parede morando lá, mas se eu estou me propondo a fazer, é porque é algo que não está funcionando direito. Então, um passo importante, antes da gente discutir, né, quais são esses desafios que a reforma vai trazer, é a gente entender o desafio atual do sistema tributário brasileiro, que é uma grande amarra para o empreendedorismo em geral no país. Então, hoje, o Brasil possui mais de 90 tributos diferentes, tá? Entre tributos empresariais, tributos sobre o consumidor, impostos sobre a propriedade, enfim. Qual que é a dificuldade disso? Por trás de um tributo, e os meus amigos aqui da JGM sabem disso melhor que ninguém, existe uma regulação específica. Né? Então, quando a gente fala que a gente tem mais de 90 tributos, a gente tem mais de 90 regulações diferentes, de questões diferentes, para vocês, enquanto empresários, nós, enquanto consumidores, temos que lidar e temos que estar a par. Então, é um sistema super complexo e não é estranho, na verdade é bem comum aqui no Brasil, que muitas vezes o empreendedor, num café, se você perguntar para ele e falar
Qual a carga tributária que o seu negócio está exposto? O mais comum no Brasil, e o esperado, na minha opinião, é que o empreendedor não saiba responder um número ali cravado. Olha, eu pago isso, 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 por conta disso, disso, disso. A gente tem pouquíssima transparência hoje no nosso sistema tributário. E a gente pode pensar isso tanto no lado PJ, mas no lado PF também, né? Nós, como consumidores, nós temos pouquíssima noção sobre o volume de impostos e o porquê que a gente está pagando tanto imposto. Um outro problema que a gente tem, né? A carga tributária do Brasil, em torno aí de 32%, 33% do PIB, é uma das mais altas do mundo para países em desenvolvimento como o nosso. Então, a nossa carga tributária hoje ela é mais parecida com a carga tributária de um país desenvolvido do que propriamente com pares, né, com países que se aproximam mais do nível de desenvolvimento da nossa economia. E não é só sobre o quanto a gente paga, né? Tem uma outra pesquisa que mostra que entre os 30 países que mais arrecadam impostos, o Brasil é o que dá menos retorno para a população, é o que a população tem menos sentimento de que está tendo esse imposto de volta em termos de serviços públicos. E aí, quando a gente vai para as empresas, pessoal, essa é uma estatística do Banco Mundial que me chama muita atenção, as empresas no Brasil elas gastam até 1.500 horas por ano para cumprir suas obrigações tributárias. Eu sei que vocês são clientes da JGM, muito vocês repassam, né, eles fazem isso para vocês, mas na prática, seja como prestador de serviço, seja internamente, as empresas gastam até 1.500 horas por ano para terem as suas obrigações tributárias ali redondinhas, bem feitas. A gente está falando mais ou menos de 20% de um ano produtivo, pessoal. É uma loucura, tá? E mais do que isso, né, quando a gente fatia essa carga tributária, né, essa grande carga tributária que a gente tem, quase 40% dessa carga tributária está concentrada nos impostos sobre bens e serviços, nos impostos sobre consumo. E aqui a gente começa a ter uma pista do porquê que a reforma tributária começa na tributação sobre o consumo. É 40% da nossa carga tributária, né? É aí a principal fatia hoje de arrecadação de impostos no geral no país. E, claro, né, a reforma vai continuar, a reforma tributária é um assunto vivo ainda, ela tem outras fases, mas aqui a gente vai se debruçar muito nessa mudança de impostos sobre o consumo de bens e serviços. E essa é a pesquisa do Banco Mundial, eu gosto muito de trazer essa informação, porque só jogar essas 1.500 horas, parece que a gente fica sem referencial, né? Poxa, 1.500 horas? Ah, é muito, mas será que é muito ou pouco do que se tem no mundo? Só para vocês terem uma ideia, tá? Em países desenvolvidos, as empresas gastam 157 horas por ano, em média, para cumprir as suas obrigações tributárias. É 1/10 do que a gente gasta aqui no Brasil. Aí vocês vão falar para mim, com certeza, falar, não, mas pera um pouquinho, você está comparando laranja com banana. Vamos falar de economias parecidas com a nossa. Vamos lá, América Latina, 325 horas, em média. 1/5 do que a gente gasta aqui no nosso país, né? Então, o Brasil, ele é um case, o sistema tributário brasileiro é um case internacional, ele é muito falado sobre isso, como um dos sistemas mais complexos e de difícil entendimento no mundo. E aí, a hora que a gente coloca a mão na consciência e entende por que os economistas estão tão animados quando se fala mais no longo prazo com a reforma. Vocês imaginem um investidor estrangeiro chegar aqui no Brasil e realizar um investimento produtivo. Como é que você vai explicar tudo isso para um investidor lá de fora? Como é que funciona esses impostos, tributação diferente? Olha, aqui a gente tem um sistema complexo. Não, mas você está no estado tal, vende para o estado não sei qual. Aí, na verdade, você vai ser tributado onde você produz, não para quem você está vendendo. É muito complexo, pessoal. Além de ser complexo para nós aqui dentro, para quem está lá fora e está acostumado com sistemas mais desenvolvidos, é uma grande loucura, né? Então, se a gente transformar essas 1.500 horas aqui em efeitos comparativos, a gente está muito longe da realidade dos nossos vizinhos aqui na América Latina. E outro ponto que chama a atenção, se a gente separar essas horas que as empresas gastam, a gente vai observar que aonde estão mais concentradas essas horas são ali nos tributos indiretos. Mais um motivo que reforça por que a reforma tributária começa por aí, começa nos impostos sobre o consumo. Além de ser o pedaço mais significativo da nossa carga tributária, é o pedaço que as empresas têm mais dificuldade de lidar, que é onde se gasta mais tempo para lidar com tantos tributos diferentes. E vamos falar um pouquinho de contexto, tá bom? Todo esse panorama aqui que eu passei para vocês é um consenso no Brasil que é difícil você empreender, né?
Então, para você empreender no Brasil, você tem que ter um bom parceiro contábil, você tem que ter um entendimento muito grande do setor que você está, porque de fato você tem um sistema super complexo, pouquíssimo transparente, e que se você não tiver clareza do que você está fazendo, você pode começar um empreendimento já que não vai para frente, pessoal. Então, é uma marra gigantesca para o empreendedorismo no Brasil, esse nosso sistema tributário. E, pasmem, tá? A gente está falando de um IVA hoje, então, eu gosto muito desse ponto, né? Nós estamos em 2025, quando vocês abrem o jornal, aparece lá, não, temos que reformar o nosso sistema tributário. Não faz mais sentido a maneira como a gente recolhe impostos sobre o consumo. Pessoal, sabe qual foi o primeiro trabalho que eu achei na academia sobre um IVA no Brasil? Foi um trabalho do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas, datado de 1988. Esse trabalho era uma crítica ao sistema tributário brasileiro em 1988. Então, se a gente está falando de algo que era visto como obsoleto em 88, imagine em 2025. Então, assim, por que eu falo isso? Porque apesar de toda a complexidade, a reforma tributária é algo necessário para a economia brasileira. Não tem mais como a gente lidar com esse sistema como ele é hoje, tá? E a gente teve grandes debates no Congresso, em N governos diferentes daqui, a reforma quase foi e voltou, em vários governos, se não me engano, o governo Fernando Henrique foi um que tentou avançar muito, mas a coisa não foi para frente. Primeiro o governo Lula se falou sobre reforma tributária, mas não evoluiu. E a gente tem a crise econômica, que eu gosto muito de contextualizar isso, porque é um fato, se a gente observa a última década aqui no Brasil. A gente teve a crise econômica de 2015 e 2016, foi a crise econômica mais grave que o Brasil já passou. Foi um momento que a nossa economia realmente encolheu por 2 anos consecutivos. Tá? E ali foi um momento de muito desespero do ponto de vista político, de ter que se recuperar a economia, e se abriu uma possibilidade para discussões muito profundas de reformas estruturais. Então a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e é nesse contexto, na última década, que a reforma tributária voltou a ganhar foco, né? Voltou-se a se falar muito no Congresso, no governo Bolsonaro, e agora, nesse terceiro mandato do governo Lula, ela foi de fato para frente e foi aprovada em dezembro de 2023 como emenda constitucional. Aqui tem um ponto importante para dizer. Então, a reforma tributária, essa primeira fase de mudança de tributação sobre o consumo, ela é uma realidade desde dezembro de 2023, que foi quando se mudou a Constituição. Como funciona isso? Na Constituição, ali, se escreveu, né, eu gosto de falar, escreveu-se na pedra que a maneira como se paga imposto no Brasil vai mudar. Mas não basta você escrever ali na Constituição, né? Você precisa de um debate muito grande de entender qual é que vai ser o funcionamento dessa maluquice. E essa é a diferença, né? Então, a primeira fase da reforma tributária foi uma alteração constitucional. A partir dela ter essa mudança na Constituição, ela voltou para a Câmara, voltou para o Senado, e a gente tem o processo de regulamentação, que são os debates de definição de regras, né? Bom, como é que essa reforma vai de fato funcionar? Como é que a gente vai arrecadar o imposto? Como é que esse imposto vai ser transferido para os estados e municípios daqui para frente? Enfim, então é onde se discute as regras, né? Todo esse processo de regulamentação, ele durou, né, ao longo do ano passado, principalmente, ganhou muitas manchetes dos jornais, então era muito comum você abrir o jornal e falar, reforma tributária agora está no Congresso. O pessoal mudou ali o imposto sobre o setor XYZ, agora voltou para o Senado. Não, a mudança do Congresso caiu no Senado e eles colocaram uma outra mudança em outro setor, agora ela voltou para o Congresso. E fica nesse debate ali entre os deputados e os senadores, até que no dia 16 de janeiro desse ano, o presidente Lula sancionou a lei complementar, a PLP número 68, que regulamenta, de fato, como vai funcionar essa primeira parte da reforma tributária. Então, reparem, tá? A reforma ela é um assunto vivo, ela continua sendo discutida, só que essa primeira fase, além de já estar escrita na Constituição, já tem grande parte da regulamentação muito avançada da maneira como essa reforma vai funcionar. Como próximos passos, pessoal, a gente tem outra lei complementar que está sendo discutida, a número 108, que vai instituir o Comitê Gestor dos Impostos Regionais, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e vão ser propostas novas regras para o ITCMD, o Imposto de Transmissão. Então essa agora, eu diria que é a segunda pauta sobre a reforma tributária. Mas tudo que a gente vai discutir aqui agora, essa primeira fase da tributação sobre o consumo, já tem mudança na Constituição, e a regulamentação, ou seja, já passou pelo Congresso, já passou pelo Senado, já foi sancionada pelo presidente, já é uma realidade como vai funcionar o sistema tributário brasileiro. Bom, então,
tendo todo esse contexto em mente, né, como é o nosso sistema atual, quais foram as discussões jurídico-políticas em torno da reforma, a gente chega na fatídica pergunta, bom, o que é a reforma tributária na prática? Né? Enfim, resume aí para mim 2, 3 grandes pontos sobre o que ela se trata. Então, primeiro de tudo, ela é uma mudança na maneira como nós pagamos como nós pagamos impostos no Brasil. Então, ela não é simplesmente uma mudança de nome de tributo. Isso é importante a gente falar aqui e a gente entender o que está por trás da mudança dessa aplicação de um IVA, de um imposto sobre o valor agregado. E ela vem para endereçar 2 questões. Né? Eu comentei com vocês 3 pontos cruciais, negativos no nosso sistema tributário. O primeiro deles, complexidade. Então, só sobre o consumo, a gente tem 5 impostos diferentes, né? Diretamente. O PIS, COFINS, IPI, ICMS e Imposto sobre Serviços, o IS. Então, essa reforma ela vem para mudar, ela transforma esses tributos em uma contribuição federal e um imposto no âmbito estadual e municipal. Então, ela vem para reduzir a complexidade do que está por trás desses tributos. Reduzindo a complexidade, ela endereça a questão da transparência. Uma das questões de se usar o IVA no mundo é justamente para você ter um sistema mais transparente, que os consumidores tenham mais clareza da carga tributária ali que eles estão expostos quando eles estão consumindo algo. Ficou faltando um terceiro ponto que eu mencionei lá, né? Carga tributária. Infelizmente, a reforma não vem para resolver o nosso problema de carga. E aqui também preciso trazer um contexto econômico por trás disso, né? A situação atual das finanças públicas do nosso país ela é muito delicada. Quem acompanha aí os cadernos de economia deve ver que o governo, o ministro da Fazenda, estão sempre discutindo os planos de contenção de gastos, enfim, como é que vai se dar o orçamento, etc. e tal. A gente vem de um governo que focou muito em aumento de arrecadação para lidar com esse orçamento. Existe um debate muito grande na ponta dos gastos também. Tem muitos gastos que são... constitucionalmente eles já são congelados, eles já são comprometidos. Então uma parte muito grande do orçamento você tem pouquíssima gerência, essa é uma realidade. Então numa situação em que você tem as finanças públicas super complexas, não vai ser o momento que vai se discutir o nível de arrecadação. Vocês concordam comigo? Infelizmente. Então esse contexto faz com que a reforma ela seja construída para manter a carga tributária atual da economia nos padrões que ela é atualmente. Então, quando se discute alíquotas, por exemplo, possíveis do IVA no Brasil, todas são pensadas para se manter a carga tributária atual. Então, a reforma ela vem para reduzir a complexidade, aumentar a transparência, mas não endereça, pelo menos nesse primeiro momento, essa questão de carga tributária elevada. E bom, do que se trata essas mudanças, né, na tributação sobre o consumo? Então a reforma ela vai instituir um IVA no Brasil, um imposto sobre o valor agregado. Esse IVA aqui no Brasil ele vai ser chamado de IVA dual, porque ele é composto por 2 partes. Né? Então ele é composto pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços no âmbito federal, e pelo IBS, o imposto sobre bens e serviços no âmbito estadual/municipal. Vamos lá, não são apenas impostos novos, tá? Então, esses impostos eles vão substituir impostos e contribuições atuais. Então, a CBS, por exemplo, vai agrupar PIS, COFINS e grande parte do IPI. A gente vai falar um pouquinho mais do IPI aqui na sequência. E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, vem para substituir o ICMS e o ISS. Então, a gente tem aí, na verdade, uma substituição gradual de impostos ao longo do tempo na economia brasileira. Não são impostos novos, 2 pontos importantes. Não são apenas novos impostos, novas contribuições, e não é só uma sopa de letrinhas, pessoal. Por isso que é super importante a gente se aprofundar aqui e entender quais serão os efeitos disso na economia. Tá? A reforma ainda institui 2 outros pontos importantes aqui para se entender. Primeiro deles, o imposto seletivo, que é um imposto regulatório, né? Então ele vem para substituir grande parte do caráter regulatório que o IPI exerce hoje na nossa economia, e ele vem para desestimular produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí uma curiosidade, né, sobre os debates caóticos disso aqui no período da regulamentação, por que é tão complexo todo esse debate político. O que é um produto prejudicial à saúde, pessoal? É um debate bem complexo, né? Então a gente pode estar discutindo açúcar, sal, a gente pode estar discutindo algo que polua o meio ambiente, enfim. Então é por isso que a regulamentação
ela foi tão sensível a alguns interesses de alguns setores, de alguns estados. Porque cabe aqui você colocar um determinado setor para estar no rol de produtos que são prejudiciais à saúde, mas você pode deixar algum outro grande setor de fora, por exemplo. Então, esse é o debate político, é a abertura política que existe em torno de uma reforma tributária, né? Todas as regras aqui que vão instituir quais são os setores que vão ser afetados ou não pelo imposto seletivo. E a gente tem o IPI também. Aqui o IPI é importante fazer uma ressalva, tá? No plano original, né, no primeiro texto da reforma tributária, a ideia era extinguir totalmente a existência do IPI e ele passar a ser compensado pela CBS, pela contribuição sobre bens e serviços. Mas o IPI ele foi instituído pela Câmara como um mecanismo de manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus. Então o IPI ele só vai continuar existindo para produtos similares que são fabricados na Zona Franca, justamente para garantir a competitividade ali de um polo industrial que regionalmente tem uma importância socioeconômica muito grande, tá? Então, muita gente se decepcionou com isso, né? Nesse quesito de reduzir complexidade. O ideal seria que o IPI também deixasse de existir e que a gente pudesse falar só da CBS, mas o IPI foi utilizado como esse mecanismo, então parte da arrecadação do IPI vai continuar existindo nesse contexto da reforma tributária. Antes da gente entender como é que vai funcionar o IVA, então o IVA ele é um imposto que vai incidir por fora, né? Vocês, como empreendedores, o primeiro passo para a instituição do IVA vai ser entender qual que é o preço líquido do produto ou do serviço que vocês prestam. Então, hoje, né, vocês vão ter que tentar ali fazer grandes exercícios de precificação para limpar totalmente o preço do que vocês vendem de impostos, e não é simplesmente aquele imposto final que vocês pagam ali quando vocês estão fazendo a venda, né? Vocês precisam tentar fazer um estudo, porque a gente tem um problema muito grande de cumulatividade de impostos, né? Várias cadeias produtivas elas pagam o mesmo imposto novamente. Então, esse é um exercício importante, que é entender exatamente, qual que é o meu preço líquido, se eu conseguir limar hoje os impostos que eu pago no final, né, no processo da minha venda, mas também nos impostos que eu arrecado ao longo da cadeia. E o primeiro conceito para entender o funcionamento do IVA é falar sobre o conceito de valor agregado, valor adicionado, que é um conceito muito utilizado em economia. Inclusive, é uma das formas de cálculo do PIB, né, que a gente tanto fala, a economia está crescendo, não está crescendo. O PIB nada mais é do que o fluxo de produção de bens e serviços de uma economia. E uma das formas de se calcular esse PIB é justamente medir o valor adicionado por cada setor da economia no processo produtivo. E o que se trata o valor adicionado? Eu tenho um exemplo super simples aqui, mas a lógica ela é realmente muito simples. Vamos supor que eu tenho um fabricante de peças, automotivas. Esse fabricante ele tem um preço de venda de R$500, um preço final de venda dessa peça. Só que para fazer essa peça, ele utiliza aço, ele utiliza borracha, ele utiliza plástico, toda uma parte de consumo intermediário de matérias-primas para ele, mas que são outros bens para a economia, já foram produzidos, já tiveram um valor produtivo na economia. Ele utiliza R$200 de insumos, então o valor que esse agente econômico, que esse produtor está adicionando na economia, é um valor de R$300. É sobre esses R$300 que ele vai recolher o imposto no final das contas, depois dele recolher no preço de venda dele e depois dele se creditar com o que vai estar disponível na cadeia. A gente vai discutir um pouco isso, mas a ideia do IVA é que cada produtor, cada elo de uma cadeia produtiva, pague imposto sobre o que ele está, de fato, adicionando de valor na economia. E aqui eu tenho um exemplo que eu acho válido assim, para a gente entender o funcionamento do IVA ao longo de uma cadeia produtiva. É um exemplo super simples aqui, claro, para a gente entender, mas a gente fala aqui de uma produção de uma cadeia têxtil. Tá? Então, por exemplo, a produção de uma camiseta, a gente usa uma alíquota fictícia aqui de 30%, só para me ajudar na matemática. Vamos lá. Então, primeiro elo dessa cadeia produtiva é um produtor de algodão. Esse produtor ele tem um preço de venda de R$40, mais a incidência de um IVA aqui hipotético de 30% de R$12. Qual que é o preço final de venda desse produtor? R$52, que é o preço que a tecelagem vai pagar nesse algodão, vai transformar no tecido que ela vende para a indústria, por um preço de venda de R$60, mais os 30% de IVA, R$18. Então, preço final ali do tecido no elo da tecelagem, R$78. O que a tecelagem vai liquidamente recolher para o fisco, pessoal? É que a coisa começa a ficar interessante e a gente começa a ter uma ideia
dos efeitos da reforma do ponto de vista de negócios. Tá? Então, o que essa tecelagem vai recolher de IVA são R$ 18,00, que são os 30% em cima do preço de venda do produto dela, mas ela vai poder se creditar em R$ 12,00 do que o produtor de algodão já recolheu de IVA na etapa anterior da cadeia produtiva. O que isso quer dizer, pessoal? Reparem que esses R$ 6,00 que ela vai pagar nada mais é do que o imposto sobre o valor que ela está adicionando na economia. Tá? Então, esse é o diferencial, essa é a maneira como o IVA vai funcionar. Vamos só dar uns passos rápidos aqui. Então, esse tecido ele chega na indústria por R$ 78,00, ele vai ser vendido por R$ 100,00, mais um IVA de 30%, preço final ali da camiseta na indústria R$ 130,00. E o industrial ele vai estar sujeito aos R$ 30,00 de IVA do produto dele, menos R$ 18,00 de crédito dos outros elos da cadeia que já foram recolhidos ali na tecelagem e no produtor de algodão. E a loja, no final das contas, para o consumidor, ela vai vender essa camiseta por R$ 200,00, mais um IVA de R$ 60,00, a um preço final de R$ 260,00. Essa loja ela vai recolher R$ 60,00 de imposto, menos R$ 30,00 de crédito tributário dos outros elos, ela vai recolher R$ 30,00. O que é legal desse exemplo? É mostrar esse quesito da transparência. Então, primeiro, reparem, cada produtor, cada elo da cadeia produtiva está pagando imposto ao que adiciona de valor na economia, e o consumidor ali no final, que está pagando R$ 60,00 de imposto, ó, o preço da camiseta aqui no varejo, R$ 200,00 mais R$ 60,00 de imposto. Esses R$ 60,00 nada mais é do que os R$ 30,00 que a loja recolheu, os R$ 12,00 que a indústria recolheu, os R$ 6,00 da tecelagem e os R$ 12,00 do produtor de algodão. Então, para o consumidor, por que isso é muito utilizado no mundo, esse sistema de tributação? O consumidor tem uma noção exata de tudo que foi recolhido de imposto numa cadeia produtiva. Claro. Esse IVA vai estar, e para a empresa ter direito ao creditamento, o elo anterior da cadeia precisa ter recolhido o imposto. Quando você for dar entrada ali no seu crédito tributário, o seu crédito vai ser gerado a partir do pagamento de imposto do elo anterior da cadeia. Isso é muito importante. Então, uma das discussões, né, uma das grandes questões de mudança no ambiente de negócios é essa ampliação do crédito tributário. E algo que eu quero mostrar aqui para vocês, e essa sua pergunta veio super a calhar, porque é o que eu quero destacar. Reparem, pessoal, que a reforma tributária ela tem bases que vão ser construídas para você ter uma maior pressão a ser contra a informalidade. Por quê? Porque se eu sou a indústria aqui, eu quero comprar da tecelagem, eu quero garantir o meu crédito tributário integral de IVA. A gente vai discutir um pouco isso depois. Então, eu vou exercer uma pressão indireta no meu fornecedor para que ele recolha impostos adequadamente. E vai existir outros mecanismos que vão afetar o B2C também, que é ali a venda direta para o consumidor final. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Então, um dos pontos subliminares da reforma, na minha opinião, no ambiente de negócios, é justamente trazer mecanismos que ajudem a combater a informalidade. Por quê? Porque ao reduzir complexidade e aumentar a transparência, fica mais fácil para você fiscalizar também, né? Por favor. Eu vou chegar lá. Boa pergunta. Gostei. Poxa, queria spoiler da minha apresentação. Vou chegar lá. Mas aí o que eu deixo como uma reflexão? Oi, desculpa. Vamos lá. Também. Esse é um mecanismo B2C, inclusive, que se por um lado essa ampliação de creditamento tributário eu entendo que vai trazer, né, para as cadeias produtivas uma maior pressão do teu cliente querer saber se você está pagando imposto, no B2C o consumidor vai estar pagando uma empresa e esse fornecedor ele não vai ter opção com o split payment de recolher ou não tributo, isso vai ser feito de uma maneira automática. Então essa é uma outra questão. Uma face oculta, na minha opinião, da reforma tributária é esse grande combate à informalidade, que é o que vai existir. Tá? Mas voltando aqui, só contextualizando, eu mostrei um exemplo super simples aqui, né? Como se a tecelagem só tivesse um produtor de algodão como fornecedor, se essa loja comprasse de uma indústria só. Pessoal, cadeias produtivas são super complexas, né? Poxa, não preciso nem falar isso para vocês aqui. Como empreendedores, quantos fornecedores diferentes vocês têm? Às vezes para fabricar o mesmo produto.
melhor ainda, como fornecedores de outras empresas, para quantos vocês vendem, né? Então entendam que isso aqui vai ser um mecanismo muito grande que vai afetar as cadeias produtivas de N formas, né? A cadeia produtiva, ela é longe de ser algo totalmente linear, né? As empresas ali, elas interagem, 3, 4 fornecedores diferentes, 10, 20 clientes diferentes, enfim. Quando você tem um grande cliente que vai exercer uma pressão sobre você, você talvez exerça uma pressão no elo anterior da cadeia. Então, às vezes a gente está falando de uma empresa de menor porte, por exemplo, que teoricamente tem menos barganha econômica para pressionar um fornecedor, mas entendam, se uma empresa grande pressionar um fornecedor para gerar crédito tributário integral, como que esse fornecedor não vai ficar 30% mais caro? Ele vai ter que tomar crédito na aquisição dele. Então ele vai virar um agente econômico de garantir que ele esteja dentro dessa cadeia de formalidade. Entendam que aí que é a grande questão, e aí por que se tem um debate muito grande em torno do simples. Eu vou chegar lá. Bom, quais são os benefícios do IVA, então, aqui, para a gente resumir, tá? Primeiro, base ampla de incidência, acho que cada vez está mais difícil definir o que é um produto, o que é um serviço, enfim. Então, você tem uma unificação muito grande de base de incidência, que é algo importante. Você simplifica, né? Você transforma 5 regulamentações diferentes na CBS e no IBS. Você garante mecanismos para evitar cumulatividade de impostos. Então, isso aqui vem... Essa reforma tributária, ela foi muito defendida pelo setor industrial, principalmente, para dividir mais essa carga tributária que existe na economia. Você tem uma mudança de mais longo prazo, que é a tributação no destino. Então, até 2070, se não me engano, não lembro direito essa data, mas mais no longo prazo, as empresas elas não vão ser tributadas na origem da produção, elas vão ser tributadas no destino da venda. Então, reparem como isso vai afetar modelos comerciais, tá? Hoje tem vários modelos que são feitos ali, desenhados para você pagar menor imposto sobre a origem, e muitas vezes você lida com um custo logístico muito maior para chegar no seu mercado consumidor, né? E tudo isso, pessoal, para chegar no que eu diria que os economistas mais gostam, né? A gente tentar chegar num conceito de menor insegurança jurídica, né? A gente tem ali uma demanda gigantesca, né, no setor judiciário brasileiro, de discussão sobre créditos tributários, empresas que são tributadas numa determinada alíquota entendem que deveriam estar em outro contexto, enfim. Então, toda vez que você tem esse contexto, você tem muita insegurança jurídica, você tem uma amarra ali ao crescimento da economia em si, né? Então, a ideia, um dos benefícios do IVA é que tudo fique mais claro para os empreendedores. Que nem eu comentei, então, o IVA ele não é, na sua origem, pelo menos, ele não é um invencionismo brasileiro. O IVA ele é um modelo implementado em países europeus desde a década de 90. Não é uma novidade, tá, pessoal? Hoje ele é utilizado em mais de 170 países reconhecidos pela ONU, e ele é reconhecido como o melhor modelo de se tributar o consumo, justamente pelo quesito da transparência. Mas nós, como os bons brasileiros, quando a gente chega numa determinada competição, a gente gosta de ganhar, né? Então, muito provavelmente, teremos um dos IVAs mais altos do mundo, tá? Então, que nem eu falei para vocês, a construção da reforma em se manter a carga tributária como ela é atual, muito provavelmente coloca a gente com uma alíquota padrão de IVA como uma das mais altas do mundo. Então, esse gráfico é muito interessante, né? A gente tem ali a alíquota brasileira estimada em torno de 26,5% até 28,5%. Tem alguns economistas que dizem que, no final das contas, ela pode ser até um pouco maior. Mas vamos assumir esses 28% aqui como uma mediana, aqui, que possivelmente é a realidade, é o que o próprio Ministério da Fazenda já anunciou. Esses 28%, pessoal, colocam a gente na frente de Hungria, Suécia, Finlândia, Portugal, enfim, países que dão um retorno muito maior, né, na arrecadação de tributos para a sua população. Aqui no Brasil é muito trivial a gente pagar o imposto, mas também tem que ter um plano de saúde, também tem que pagar a escola dos filhos, enfim. Então, é via dupla, né? A gente paga tudo no público e precisa pagar de novo tudo no privado, novamente, né? Então, e aí uma outra comparação importante. Se a gente pegar, por exemplo, Chile e México, talvez sejam economias mais parecidas com a nossa, o IVA é muito menor, né? Hoje, 19% no Chile, 16% no México. Então, reparem aqui que a nossa carga tributária, mesmo mudando, né, a forma como a gente arrecada impostos, ela fica revelada como uma das mais altas do mundo. E essa é uma grande questão, pessoal. Pô, por que a alíquota vai ser tão alta, né? Então, o próprio Ministério da Fazenda já confirmou que a alíquota padrão do IVA ela pode chegar realmente a 28%. Ela vai ser até superior
aos 26,5% que se discutiam inicialmente. Então, que nem eu falei para vocês, né? Agora é a hora de vocês me cobrarem, que é assim, não, mas você falou que a reforma ela não tem por objetivo aumentar nem reduzir a carga tributária. Correto. Mas isso de uma maneira macroeconômica. Vai mudar muito a dinâmica de carga tributária entre setores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A reforma ela foi muito defendida pelo setor produtivo da economia, que hoje tem um peso muito grande dentro da nossa carga tributária. Mas ela vai aumentar, por exemplo, o nível de carga incidente em várias empresas de serviços, que vão ter menos oportunidade de se acreditar, porque as cadeias produtivas geralmente são mais curtas. Então, ainda que a reforma venha para manter a carga geral da economia, vão existir diferenças setoriais muito grandes. E aí, toda vez que eu falei para vocês que no processo de regulamentação se discutiu uma exceção, se discutiu um regime especial, quando eu dou um benefício para algum setor ou para algum produto, o que acontece com o resto? Sobe. Então eu falo para vocês assim, carne está dentro da cesta básica, ela não vai ser tributada pelo IVA. Pô, que ótimo, perfeito. A gente precisa realmente incentivar o consumo de carne no Brasil, mas espera aí, a reforma vai manter a carga tributária geral. O que acontece com o resto? A alíquota maior. Então toda vez que eu dou um benefício para algum setor, alguém vai pagar a conta, por isso que a alíquota padrão do IVA ela vai para cima. Então, grande parte desse aumento que a gente teve nos últimos anos, tá, dessa alíquota padrão do IVA brasileiro, ela vem por conta desse processo de regulamentação. Toda vez que se deu um benefício ou que se concedeu algo diferente, essa tarifa foi elevada. Eu não espero que vocês leiam tudo isso, pelo amor de Deus, mas a ideia aqui é só trazer um contexto, tá, de algumas atividades com alíquotas reduzidas. Então, a gente tem, por exemplo, redução em 30% das alíquotas do IBS e da CBS para administradores, advogados, contadores, bibliotecários, enfim, diversas profissões de serviços que usualmente vão ter pouca oportunidade de crédito. Você tem uma outra camada, que é uma redução em 60% das alíquotas de IBS e CBS. E você tem uma terceira camada, que é redução a zero, que são atividades e segmentos produtos que não vão estar sujeitos ao IVA, como, por exemplo, eu comentei com vocês, produtos que fazem parte da cesta básica. Então, toda vez que uma concessão dessa foi dada ou se foi discutida, a alíquota padrão do IVA subiu. Tá? Então, só para mostrar aqui que a gente tem 3 contextos importantes de benefícios concedidos para alguns setores. E eu nem estou discutindo, isso é importante dizer, tá? Não é uma discussão de mérito, não. Porque realmente, aqui, se a gente pegar, por exemplo, um administrador, um advogado, um arquiteto, ele vai ter pouquíssima opção de se creditar. E talvez o imposto que ele paga hoje, ali 9%, 10%, vai migrar para 30%. Então, esse é um dos pontos por que esses segmentos, né, de serviços eles estão dentro dessa redução de 30%. Foram feitos vários estudos que mostraram que vários desses segmentos estavam expostos a um aumento de carga tributária muito grande, realmente uma virada de chave. Agora, como faz parte do processo de regulamentação, toda vez que você fala assim, cesta básica nós vamos isentar. Tem que isentar a cesta básica? Poxa, tem. Mas toda vez que você coloca um produto lá dentro, você aumenta a conta do resto, aumenta a conta da economia. Se a gente tem uma carga tributária alta, tem muitos setores que precisam, né, e pela própria característica econômica do nosso país, precisam de uma concessão, a alíquota final fica maior, por isso que a gente já chega nesse páreo aí do IVA com a alíquota mais alta do mundo. E quais são os desafios, pessoal, com a reforma tributária? O primeiro deles eu acho que eu já antecipei para vocês no começo da apresentação, então, maioria dos artigos, pessoal, e toda vez que você faz uma reforma estrutural, né, nesse ponto na economia, são reformas desafiadoras. Então, os benefícios econômicos eles vão ser sentidos mais a médio e longo prazo. Tem um estudo recente do Sebrae que mostra que as pequenas empresas no Brasil elas têm uma sobrevivência de até 5 anos, em média. Tá? Então, isso para dizer para vocês que vão ter empresas que vão nascer e morrer no processo de transição da reforma tributária. É uma loucura. E aí, como economista, eu falar para vocês que, olha, em 2033 a gente vai ter uma economia mais preparada para crescer, mas a gente precisa chegar até 2033, né? O primeiro passo para colher esse fruto é chegar lá. Então, é de fato desafiador você lidar com um benefício econômico tão de médio prazo. Segundo ponto, vão ter diferenças bastante consideráveis entre carga tributária final dos setores na economia. Então, se a gente pensar, por exemplo, naquela cadeia da camiseta que eu mostrei, a indústria ela vai ter N fornecedores que ela vai poder se creditar de maneira diferente. Né? Essa ampliação de crédito tributário possivelmente represente um alívio
na carga tributária que essa atividade está exposta. Agora, eu pergunto para vocês, uma empresa de serviços. A empresa de serviços, muitas vezes, a despesa dessa empresa, ela está alocada em pessoal. Ela tem muito menos fornecedores. E aí a oportunidade de crédito é muito menor. E aqui acho que é uma das questões econômicas por trás da reforma, né? Essa reforma ela foi construída para equilibrar o que diferentes setores da economia pagam de impostos. Ela foi pensada pelo setor produtivo e, se a gente falar de uma maneira bem macro, ela vai onerar mais o setor de serviços como um todo, tá? E um terceiro ponto, pessoal, é o período de transição. Tudo isso que eu falei para vocês vai acontecer, a gente vai discutir um pouquinho mais o cronograma, mas vai acontecer entre 2026 e 2033. São 7, 8 anos de transição. E aí a grande questão é, durante a transição, vocês precisam estar muito próximos da JGM, porque vão existir 2 sistemas tributários em paralelo. Então, assim, sabe trocar o pneu do caminhão com o caminhão na Bandeirantes ali a 100 por hora? É o que vai acontecer. Então é um período bem desafiador, né? E aí, toda vez que eu chego nesse ponto aqui da palestra nos eventos, tem algum empreendedor que levanta a mão e fala assim, pô, mas você falou que ia ser menos complexo. Lá na frente. A gente tem que lidar com a transição. A transição é um grande desafio. Então, já favoritem ali o contato da JGM no WhatsApp de vocês, que os próximos anos vão ser anos de estreitar bastante essa relação. E aí, por que eu falo isso, tá? Esse é um ponto importante. Não estou menosprezando o debate, mas até como empreendedor também, a primeira pergunta que a gente se faz numa mudança de regulamentação, numa mudança de impostos do sistema tributário é, tá bom, eu vou pagar mais ou menos imposto. Então, muito do debate em torno da reforma tributária está nessa camada visível aqui da carga. Eu vou estar exposto a uma carga tributária maior ou menor, no final das contas? Eu não estou tirando o peso desse debate. Isso é super importante de estar monitorado. Mas tem uma camada invisível ainda para grande parte do mercado da reforma, que é uma mudança de gestão das empresas. Lembra que a gente estava falando sobre, por exemplo, a gente tem um sistema que nos force a ser mais formais? A gente tem um sistema de ampliação de créditos tributários. Pessoal, isso vai mexer necessidade de caixa, margem de lucro, processo de precificação, análise de fornecedores, renegociação de contratos de longo prazo num período de transição como esse precisam ser muito bem pensadas. Mudanças em sistemas, então, por exemplo, gestão ali no papel e caneta, pessoal. Toda vez que vocês pensarem na gestão papel e caneta, lembrem daquela figura da cadeia produtiva que eu mostrei para vocês, aquela loucura lá que não dá nem para entender o que é. É isso, assim, vai ser muito complexo. Então a reforma, ela vai forçar as empresas a mudarem muito a gestão, sobretudo nesse âmbito tributário. E ela vai trazer desafios de negócios, né? Quando a gente fala assim, vai mudar a necessidade de caixa, eu preciso pensar na precificação, isso pode mudar minha margem de lucro, talvez a gente esteja discutindo aqui a sobrevivência de um modelo comercial como ele é hoje, né? E por que a reforma ela é tão singular? Porque eu não consigo dar uma resposta para vocês, olha, o setor tal vai ser afetado de maneira A, B e C. Tudo depende de como o negócio de vocês hoje está estruturado. Para quem vocês vendem, de quem vocês compram, como que é o modelo comercial. Então, reparem que um estudo sobre reforma tributária, apesar da gente estar falando da reforma ser implementada gradualmente até 2033, o estudo sobre os efeitos dessa reforma no negócio precisa começar a ser feito ontem. Assim, precisa começar agora. Precisa começar a se debruçar nesse tema. E aí, qual que é o efeito, tá? Assim, que nem a gente comentou, né? Efeitos sobre o mercado. Eu gosto de falar muito que a reforma, pessoal, ela vai alterar os preços de tudo que vocês compram e do que vocês vendem. Ou seja, basicamente tudo. Tem potencial de afetar todos os parâmetros de gestão de um negócio. Margem, cadeia de fornecedores, modelo comercial. Então, e aí qual que é a grande questão? E aqui a gente vai entrar um pouco no debate sobre o simples. A reforma não é só para o topo da cadeia, para as empresas que estão lá em cima. Ela vem para afetar todas as empresas da economia. Empresas grandes, médias, pequenas, enfim. Tem uma regulamentação específica que vai existir também dentro dos meses, depois eu entro um pouco nisso. Mas é uma reforma que afeta todos os setores da economia e vai afetar a empresa de todos os portes. É por isso que no começo dessa palestra eu falo sobre ser a reforma estrutural mais profunda que a gente já teve nesse país aqui desde a nossa Constituição. Porque, de fato, vai afetar todo mundo e, dentro da realidade de vocês, vai afetar diversos parâmetros de negócio. Não é, e essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui, tá?
A reforma não é apenas uma mudança de sigla de um imposto que vocês pagam, ou se vocês vão pagar mais ou menos imposto. E aí, esse debate, ele é muito importante, porque se a gente pensar assim, a reforma tributária é para empresas que estão ali no lucro real, no lucro presumido, então são empresas ali, mais ou menos esse 1,5 milhões de empresas ali do topo da cadeia. Não é, tá? Dentro do rol de pequenas e microempresas, que a gente fala ali de um mercado de aproximadamente 8 ou 9 milhões de empresas, a gente tem 2 milhões de empresas que vão ser muito afetadas, que são empresas hoje optantes pelo Simples Nacional e que estão em negócios B2B. Ou seja, são empresas que vendem para outras empresas. E é aqui que eu quero começar com vocês a introduzir um pouco os impactos no Simples Nacional. Bom, primeiro ponto, tá? Quando vocês certamente ouviram falar de reforma tributária combinada com o Simples, primeiro ponto que mais chamou atenção na mídia foi: a reforma vai manter o Simples. Então, mantenha o Simples na sua essência ou mesmo sem uma grande pressão de carga tributária. Então, o Simples segue o jogo. Eu entendo que muito empresário pensou: então, isso aí é para empresa grande, eu sigo a minha vida aqui no Simples Nacional e bora para frente. Mas não é assim. Por quê? Porque a reforma ela vai introduzir mecanismos que vão afetar diversas empresas, vão afetar a competitividade de diversas empresas que aderem nesse regime. Sobretudo, aquelas empresas que fazem parte de cadeias produtivas. Por quê? A gente tem vários cases, mas assim, de empresas do Simples Nacional, que vendem para outras empresas, que às vezes 30%, 40% do faturamento, 70% do faturamento dependem de um cliente grande. Esse cliente grande, ele vai ter um objetivo de comprar de você, porque não é fácil habilitar um fornecedor e ter uma relação comercial sadia com o fornecedor, mas muito provavelmente esse cliente grande vai te falar: olha, nesse contexto aqui do IVA, eu quero a oportunidade de gerar créditos integrais. Você, como uma empresa do Simples, vai falar assim: não, peraí, eu vou ficar mais caro. Aí a grande equação vai ser a seguinte: como você não fica mais caro ao ponto desse crédito compensar para frente? Você, em Simples, vai ter que tomar crédito nas suas aquisições. Então tem muitas empresas do Simples que também vão virar esse agente de pressão nas cadeias produtivas, de falar: olha, eu estou gerando crédito integral aqui para o meu fornecedor, preciso gerar crédito também, porque senão eu vou ser um final de uma cadeia e depois eu vou gerar crédito integral e não vou conseguir repassar isso para o meu cliente final. Né? Então, para algumas empresas, vai fazer sentido recolher o IVA por fora do Simples, o chamado IVA no regime regular. Então, como é que vai funcionar, pessoal? A empresa que ela opta pelo Simples, ela vai se deparar agora com uma árvore de decisão. Além de ser optante pelo Simples, a empresa vai ter que dizer o seguinte: olha, eu vou recolher o CBS e o IBS na guia do Simples, para a realidade do meu negócio não vai gerar um problema de competitividade. Ao fazer isso, eu gero muito menos crédito para empresas de médio e grande porte ou para outra empresa pequena, por exemplo. Então eu tenho uma limitação aqui do processo de geração de crédito. E eu não tomo crédito nas minhas aquisições também. Então eu gero menos crédito e sou um final de cadeia. Eu não tomo crédito tributário nas minhas aquisições. A outra opção vai ser o seguinte: olha, eu vou ser uma empresa optante pelo Simples Nacional e eu vou recolher a CBS e o IBS pelo regime normal, com a alíquota padrão do IVA. Nesse quesito, eu vou gerar créditos integrais para os meus clientes e vou poder tomar créditos nas minhas aquisições. Moral da história: a reforma para o Simples Nacional vem para trazer uma árvore de decisão adicional. Não vai bastar dizer, sobretudo para as empresas B2B, se você é ou não do Simples. Você vai ter que ser do Simples e entender como é que você vai trabalhar com o IVA. Então, vão continuar existindo benefícios de ser do Simples, né? De folha, de simplificação, etc. e tal, mas com o IVA, dependendo do modelo comercial, dependendo do negócio de vocês, de quem vocês vendem, da oportunidade também que vocês têm de tomar crédito, né, nas aquisições, pode fazer sentido recolher a CBS e o IBS por fora. Então, vai ser um pouco mais complexo para empresas do Simples também. E essa não é uma pergunta trivial de ser respondida. Importante: quando que essa decisão vai ser tomada? Todo começo de exercício, quando você diz ali: olha, eu vou optar pelo Simples, eu vou estar ali no regime especial, além de dizer que você vai optar pelo Simples, você vai ter que colocar como que você vai recolher esse IVA. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinha uma dúvida em torno dessa regulamentação, que era a seguinte: eu sou do Simples. Dependendo do cliente, eu recolho por fora ou por dentro?
regular, não regular, recolho na guia do DAS, não vai ser assim. Então vocês vão ter que tomar uma decisão enquanto negócio, né? Lidar com o IVA como uma empresa fora do Simples lida, ou lidar com o IVA por dentro da guia do DAS, mas gerar muito menos crédito, que pode trazer um ruído, sobretudo com vendas para outras empresas. Então, reparem que é bem complexo também para as empresas pequenas, tá? Então... Não. Tem que optar no começo. Começo do exercício você vai dizer assim, olha, eu sou optante pelo Simples, eu recolho o IVA por fora. Então, aí esse é uma das coisas que a gente reforça, pessoal. Eu vou lidar com a reforma tributária lá em 27, 28, quando a implementação estiver mais para frente? Não recomendo. Comecem a fazer esses estudos agora para entender o que vai fazer sentido lá para frente para vocês, para não ser pego de calça curta. Até porque, vamos supor que vocês, por exemplo, tomem, né, uma empresa do Simples, tome uma decisão de dizer o seguinte, olha, eu vou recolher por fora, eu tenho pouca oportunidade de tomar nas minhas aquisições, então eu vou ter que me reposicionar no mercado, vou ter que aumentar o meu preço. É muito melhor vocês se planejarem e fazer isso gradualmente em 3, 4 anos, ter essa necessidade de reprecificação de produtos e serviços ao longo do tempo, do que ter que tomar essa decisão de um ano para o outro e você virar para o teu cliente e falar, ó, cara, eu estou 30% mais caro agora. Então é por isso que tem que se planejar e por isso que tem que ter uma consultoria específica para o negócio nesse momento. E eu trago essa questão do Simples por isso, porque isso vai afetar empresas menores também, empresas pequenas. Então a reforma tributária ela não é para o topo da cadeia. O topo da cadeia, eu já adianto para vocês, tenho vários amigos que estão prestando consultoria para empresas grandes, que ainda estão em consultoria econômica. O trabalho que as empresas grandes estão fazendo agora é justamente entender qual que é o regime tributário da cadeia de fornecedores, para começar esses debates ali, para entender como é que vai funcionar com os fornecedores atuais, porque uma empresa grande, ela tem N empresas do Simples Nacional ali como fornecedores importantes. A empresa grande quer simplesmente abandonar esses fornecedores? Não, é evidente. Trocar um fornecedor numa empresa grande não é trivial, mas ela vai ter tempo para fazer esse processo se ela julgar que ela precisa, né? Então é a hora de se preparar, e ali o topo da cadeia já está fazendo isso, está começando... O que o pessoal está começando em empresas grandes, pessoal? Avaliar contrato de longo prazo, tentar proteger preço de matéria-prima a mais longo prazo, porque a reforma ela pode ter um caráter inflacionário, até por isso que ela é diluída ao longo do tempo, e começar a avaliar quem é o meu fornecedor, qual que é a oportunidade que eu tenho com ele de geração de crédito ou não. Tá? E a gente chega no split payment, porque a gente falou muito sobre relações de empresas B2B. Então, uma das questões importantes da reforma no mundo dos negócios é, na hora que eu amplio essa oportunidade de crédito tributário, né, nas cadeias produtivas, para uma empresa ter oportunidade de efetivamente pagar menos o preço do produto e o imposto, ela vai ter que se creditar. Ela vai forçar outras empresas a gerar créditos integrais. Que nem eu falei para vocês, para essas empresas não ficarem mais caras, elas também vão ser agentes que vão forçar as cadeias produtivas a gerar crédito para suas aquisições. Mas existe a relação B2C também. Como eu mencionei, a reforma ela vem com um caráter muito grande de se discutir esse nível de informalidade da economia brasileira. E uma das questões que vão afetar muito o B2C é o split payment, que vai ser um mecanismo em que o momento do recolhimento do tributo vai ser antecipado para a liquidação financeira. O que é isso? Tá? Vamos simplificar aqui. Eu vou na padaria, como consumidor. Tomei meu café, comprei meu pão. Passei o cartão de crédito, produto fica na padaria, tributo vai para o fisco. Entende? Sabe aquele pedacinho do fornecedor falar assim, você vai querer nota? Você vai querer CPF? Vai querer gerar? Não tem escolha mais. Então, liquidações com meios de pagamento digitais vão ser feitas dessa forma com split payment. O fornecedor ele vai receber apenas o valor líquido e os tributos vão ser recolhidos diretamente. Exatamente, porque o IVA é um imposto que incide por fora. Ela precisa conhecer muito bem o preço final do que ela está vendendo, excluídos os impostos que ela paga hoje. Então, se eu dissesse assim, a primeira tarefa para o empresário agora, entenda o preço efetivo do que você vende menos impostos, para você estar preparado para lidar com isso. Porque o que você vai contar no seu caixa é o quê? Sabe aquela gordurinha do caixa em que eu estou recolhendo agora, vou pagar o tributo amanhã? Não vai ter mais. Por isso que um dos pontos cruciais da reforma tributária vai ser mudar a necessidade de caixa das empresas.
Do crédito tributário? O crédito tributário tem algumas regras específicas, mas usualmente ele vai ser em 30 dias. Só que nem eu mencionei, para você ter o seu crédito tributário de uma outra empresa, essa empresa vai ter que ter recolhido. É que o split payment ele é B2C. Ele é para o consumidor. O consumidor é final de cadeia. O crédito já foi em etapas anteriores da cadeia de produção. Mas para essa questão do crédito, para o crédito ali gerar para o produtor final, ele precisa garantir que o elo anterior da cadeia recolheu. E aí o que ele vai estar recolhendo é em cima do preço do produto dele. Para ele não ter débito, depois ele vai ter que comprovar que esse crédito existia. Mas a grande questão é essa necessidade de caixa, que às vezes as empresas contam com isso. Olha, o meu faturamento hoje é X, amanhã o meu caixa vai ser menor porque chegou o momento de eu pagar impostos. Por que isso é crucial para uma pequena empresa, para uma microempresa? Pessoal, no Brasil hoje, se a gente pegar... isso é assustador para mim, mas se a gente pegar a taxa de juros média que uma pequena empresa está exposta no Brasil, usualmente ali em modalidades diferentes, a gente está falando de 30%. Se tiver uma relação boa no banco, 25%. Você imagine um pequeno empresário ter um momento ali, ter uma dor de barriga porque não se planejou com isso do caixa, ter que tomar esse crédito, a coisa vira uma bola de neve. Então isso vai mudar bastante. Essa questão do split payment, ela está em fase de discussão ainda entre o setor público e o setor privado, porque tem um desafio de desenvolvimento tecnológico atrás disso, né? Vai ter que se criar um mecanismo de fazer essa separação da liquidação financeira. Mas eu diria para se considerar, ter isso em mente como uma realidade lá para 2027, 2028. Por quê? A maioria dos defensores da reforma tributária, no Congresso, no Senado, coloca o split payment como uma condição para a reforma tributária fazer sentido para o setor público. E para lá na frente, a gente poder ter uma discussão no Brasil sobre carga tributária. Então eu vejo o split payment como uma questão que, do ponto de vista de desenvolvimento, ainda parece pouco crível, né? Ninguém apresentou ainda um projeto exatamente de como é que a coisa vai funcionar na prática, mas ela tem sido defendida como um pilar. Então, defendida como um pilar, certamente, ela vai acontecer. E aí, o recado que a gente deixa em torno disso, de novo, é cuidado com a informalidade. Se você tem um negócio muito pequeno, e a gente sabe que isso acontece muito no Brasil, muitas vezes o empresário tem uma parte que é fiscal, uma parte que não é fiscal, e a margem final do negócio depende disso, como é que vai ficar lá no médio prazo? Por isso que o ano de se pensar nos efeitos da reforma é agora. É começar a antecipar tudo isso, justamente para não se chegar daqui 2, 3 anos, virar para um cliente e falar, lembra que custava 100? Agora custa 150. E o cliente vai falar, opa, não rola, né? E vamos falar de cronograma, tá? Falando um pouquinho de cronograma, que nem eu falei, a reforma ela é uma reforma longa. Em 2026 ela começa a ser implementada de uma maneira bem lenta. Então, vão ter alíquotas de teste de CBS e IBS. Na verdade, isso funciona só para se testar como vai funcionar a arrecadação. O volume, Então, é um teste mesmo, para entender como é que vai funcionar. Mas em 2027, pessoal, PIS e COFINS extintos. CBS já 100% implementada. De 27 a 33, a gente tem a implementação gradual, tem um cronograma de implementação do IBS, substituindo o ICMS e o ISS. Tá? Então, a reforma é longa, mas reparem que ela está batendo na porta. Os últimos anos de alívio, assim, de se lidar apenas com planejamento, eu diria que a gente tem mais esses 8 meses, né? Já está sendo uma parte considerável do ano. E 2026, 2027, CBS já é uma realidade. E aí eu trago para vocês uma pesquisa que a gente fez, porque é difícil quantificar ainda a percepção, né? Como é que os agentes econômicos estão percebendo a reforma? Então, a gente tem uma oportunidade na UMIE. Hoje a gente tem mais de 170 mil clientes diferentes, espalhados pela economia em setores diferentes. E a gente pegou os nossos clientes optantes pelo Simples para ver o seguinte, olha, será que esse empreendedor está preocupado e ele entende o que é a reforma? E aqui tem 3 perguntas dessa pesquisa que a gente fez que eu acho super relevantes. Primeira pergunta, esses empreendedores avaliam 65% que sim, a reforma vai impactar de alguma maneira o negócio, e aqui a gente está falando de empresas do Simples Nacional. Quando a gente vai para uma pergunta mais teórica, né, tipo, olha, o que é a reforma tributária? Você sabe o que é a reforma? Aqui dá para a gente ler com o copo meio cheio, meio vazio. 60%, 59% entende
que a reforma é a criação do IVA e a eliminação de cumulatividade de impostos, mas a gente ainda teve 40% dos respondentes não sabendo exatamente do que se trata a reforma tributária. Então, até por isso que a gente tem esse papel aqui, enquanto a OMIE, de trazer esse conhecimento para o mercado. E a terceira pergunta que a gente quer descobrir é o seguinte, né? Em quem que você vai se apoiar nesse processo de transição? Você como um pequeno empreendedor. E aí, a nossa pergunta é se ele entende que o contador vai ter um papel mais estratégico no negócio. E aí, 75%, esmagadora maioria, conta com o contador para lidar com esse período de transição e com essa consultoria e com esse efeito singular que a reforma vai trazer para cada negócio diferente, para cada setor diferente, tá? Então essa é a minha dica aqui, tá? Assim, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, o que a gente leva e até esse contato, né, dos escritórios nos chamar para falar sobre isso quem que vai ser o seu braço direito nessas mudanças, pessoal? O contador. É hora de trazer o contador para perto, fazer essas análises, enfim, estar preparado para lidar com essas transformações. O contador é o agente econômico das empresas que vai ajudar a desenhar qual que é o melhor cenário de tudo isso que a gente falou aqui, com todas essas mudanças que vão ser implementadas. E nós, enquanto OMIE, a gente oferece um sistema de gestão, ERP, 100% em nuvem, super descomplicado, em que vocês têm uma oportunidade de integrar processos financeiros, ter tarefas centralizadas. Mais importante, talvez, para lidar com esses estudos, ter dados estratégicos em tempo real, trazer maior eficiência operacional, enfim. Ter ali tudo na palma da mão para fazer esse tipo de estudo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Dados são o novo petróleo. A maneira de estruturar esses estudos é ter os dados do negócio super estruturados, confiáveis, assertivos e na mão. Então, é para isso que um sistema de gestão pode e vai ajudar vocês. E também quero reforçar um outro ponto importante, que é a OMI Academy, que são cursos gratuitos de gestão. Inclusive, lá na OMI Academy, depois se vocês forem ali no stand da OMI, o pessoal passa para vocês o link do curso. A gente tem um curso de reforma tributária para PMS, em que a gente fala um pouquinho mais sobre esses quesitos dessa palestra que eu trouxe aqui. Então, se vocês quiserem consultar algum ponto de novo, esse curso está disponível na OMI Academy. Na OMI Academy também tem cursos de marketing, gestão de negócios, tem vários assuntos super relevantes ali para garantir a capacitação dos empreendedores. E aí, só para eu encerrar aqui, acho que um ponto importante é assim, né? O RP, ele vai ajudar muito vocês a organizar os dados e permitir essas análises dentro do negócio. A gente tem desenvolvido uma agenda na OMIE nos últimos 3 anos que é trazer dados econômicos do que acontece na economia para os empreendedores. Então hoje a gente tem o IOD-PMS, que é o Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas no Brasil, em que a gente acompanha 736 atividades econômicas diferentes para compor um índice para os grandes setores da economia. Comércio, indústria, infraestrutura e serviços. E a gente está olhando, esse é um ponto importante, tá? A maneira como a gente avalia esses dados, ela é muito próxima com os dados oficiais dos institutos, do governo, sobre o comportamento da economia, mas a gente tem um viés para a empresa média e para a empresa pequena, porque a gente só acompanha as informações de empresas com até 50 milhões de faturamento. Então são dados 100% anonimizados, são dados apenas de fluxo financeiro que passam pelo sistema, agregados por esses grandes setores da economia. A gente vem ganhando muita relevância na mídia especializada por conta desses dados, porque, de fato, se tem pouquíssimas informações de mercado sobre o comportamento das PMS, e esses dados eles são super estratégicos para os empresários, pessoal, sobretudo para trazer uma referência de mercado, né? Se um empreendedor vira para mim e fala assim, olha, eu sou um escritório de advocacia. E o ano passado, o meu faturamento cresceu 3%, descontando a inflação. Como economista, chato que sou, vou dizer o seguinte, olha, legal que você cresceu, é bom que você cresceu. Mas eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, porque depende do oceano que você navegou. Então o IOD ele vem para servir para os empreendedores, primeiro como uma referência. Então, olha, eu sou uma empresa de serviços, o meu faturamento cresceu 5% num ano, poxa, mas no IOD o setor de serviços está crescendo 10%. Então, deixei oportunidades na mesa. Poxa, eu sou uma indústria. Eu tive um ano ali meio estagnado. Meu faturamento real, meu crescimento real não avançou. Ah, mas espera aí, o indicador aqui da OMIE está no campo negativo. Então, acho que eu tô melhor que a média. Esse é um ponto importante, servir como um referencial. E um segundo ponto é servir para empresas que fazem negócios com outras empresas. Nada melhor para você tentar ampliar os seus negócios para quem está crescendo.
Então, entender oportunidades mesmo dentro da economia é um grande papel do IOD. E aí, só mostrando de maneira bem simples como é que se dão essas análises, a gente tem o índice geral. Então, em 2024, a gente mediu um crescimento de 4,5% do mercado de PMEs no Brasil, novamente um pouco acima do PIB. O PIB encerrou o ano em 3,4%. E a gente vê que esse desempenho ele foi muito puxado pela recuperação do comércio, que teve um ano muito difícil em 2023. Além de fazer essa análise por setor, também dá para fazer essa análise regional, né? Então, esses 4,5% de crescimento nas PMEs foram puxados pela região sul e pela região nordeste. A gente teve ali o sudeste, o principal polo econômico do país, crescendo bem próximo da média. E a gente também tem uma outra agenda, inclusive agora a gente vai soltar isso, uma versão atualizada para o mercado, que é a sondagem das pequenas empresas, né? Em que a gente consulta os empresários sobre percepções. Então, olha, qual que é a sua percepção sobre o ambiente econômico? Quais são as principais amarras para o seu crescimento? O seu faturamento aumentou? Você espera que o seu faturamento vai aumentar? Você espera que a economia vai piorar? Enfim, a gente tenta trazer um termômetro um pouco sobre o que a base de clientes da OMI está esperando para o mercado. Todas essas informações elas estão disponíveis na página do IOD PMS, tem o link aqui na apresentação, mas basicamente se vocês digitarem no Google IOD PMS, vocês já vão para a página do IOD. Ali vocês têm a oportunidade de acessar esses relatórios. A OMIE tem feito esses relatórios abertos para todo o mercado, para clientes e não clientes também, porque o nosso objetivo com isso é justamente disseminar informações sobre o comportamento do mercado. Nada melhor do que num momento tão grande de transformação que vocês se aprofundem não só nos dados internos do negócio, mas que compreendam também como é que essa transformação está afetando tanto o mercado de vocês quanto o mercado de clientes, enfim. Então essa é a grande relevância, né? Assim, informação é ouro, né? Quanto mais dado a gente tiver para tomar a melhor decisão, melhor, né? É isso, pessoal. Obrigado. Agradeço a presença de vocês. Espero ter conseguido deixar essa mensagem aqui da importância do tema. E estou à disposição aí em caso de perguntas. Enfim, quem não quiser fazer pergunta aqui, quiser conversar no café também, estou à disposição. Obrigado. Felipe Beraldi, sem dúvida nenhuma, abrilhantando, abrindo esse evento. Vamos abrir agora para as perguntas. Então, agora sim, é aquele momento que vocês podem levantar as mãos e fazerem a pergunta de forma objetiva. Acredito que, diante de tudo apresentado, tudo que o Felipe passou, a OMIE realmente está preparada para esses próximos 7 anos de muita distribuição de conhecimento e evitar a tributação tão alta, não é verdade? Então, vamos lá? Alguém quer completar? Só responder, a gente teve a pergunta do Simples, acho que essa parte ficou clara. Então, assim, a reforma ela vai trazer mudanças de dinâmica importante para quem é optante pelo Simples também. No B2B, essa mudança é muito clara, porque você vai ter ali as cadeias produtivas possivelmente vão forçar a geração de créditos e aproveitamento de créditos tributários. No B2C, a grande questão está em torno do split payment, que é tomar cuidado com esse pedaço do negócio que talvez ainda seja informal. Deixa eu só orientar vocês. Vamos fazer as perguntas no microfone, até mesmo para o áudio chegar aqui. Nós estamos registrando através das câmeras. Então, levante a mão, espere com que o microfone chegue até todos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela palestra. Complementando a pergunta do Simples, desse split de pagamento que a gente já vê hoje nas plataformas de mercado, tipo Mercado Livre, que já faz esse split, né? Cada um fica com seu pedaço ali do pagamento. Como é que vai funcionar? Por exemplo, eu sou a cadeia final, eu sou uma loja. Então, na minha cadeia, as lojas que não estão no Simples, vai ter o recolhimento. E quando tiver o split, como é que vai funcionar isso? O que eu já tenho de crédito, o que já recolheu, se ficar maior, entende? Vai gerar, se existir esse descasamento entre a geração de crédito e o pagamento, geralmente essa janela eles estão trabalhando para que dure 30 dias. Entre você ter ali a oportunidade da sua compra e você entrar com a demanda por aquele crédito. Se existir uma janela em que você faça uma venda espaçada, você vai ter um crédito, então você vai compensar lá na frente. É por isso que essa questão da ampliação do creditamento tributário ela é tão complexa do ponto de vista de caixa.
Porque não é só a dificuldade do split, não é só a dificuldade de você antecipar o momento da liquidação do tributo. É você lidar também com essa questão de creditamento que pode ser descasada de alguma operação. Então, a janela de creditamento tributário ela pode durar até 30 dias. Isso vai mudar bastante. Bastante. Dos negócios. Bastante. Também vai complicar. Porque você vai parcelar o tributo também, né? Não, você vai parcelar o tributo também. Porque dependendo do valor do tributo, você carregaria muito o começo, né, do parcelamento. Com certeza, as instituições financeiras vão trazer produtos para lidar com isso. Olha, liquida o tributo agora e parcela lá para frente, receba menos agora, mas tudo vai ser decisão de negócios. Porque, por exemplo, se você contratar uma instituição para fazer isso, certamente você vai estar pagando uma taxa, vai estar pagando juros. Vai ter que ver se faz sentido. Então, essa é a complexidade. E aí, por isso que eu falei, não dá para a gente fazer aqui... eu fiz um outro evento no interior que a gente transformou as perguntas quase que numa sessão coletiva de consultoria. E foi muito legal porque eu basicamente parei de participar. O pessoal começou a conversar entre si. E é muito curioso isso, porque às vezes quem está no mesmo setor e tem um modelo comercial diferente vai ser afetado de maneira diferente. Então, o efeito final da reforma tributária na realidade de cada um ele vai ser muito singular. Vai depender de como funciona o negócio, de quem você compra, para quem você vende, com qual temporalidade você faz isso, enfim. O quão formal e o quão informal você é, esse vai ser um ponto importante também. Então, assim, a mensagem que eu gosto de deixar nessa palestra é: a reforma tributária não é uma sopa de letrinha, não é uma mudança de nome de tributo. Ela vai trazer uma mudança de competitividade e uma força externa de deixar todo mundo mais formal, mais preparado para fazer gestão. Vamos para a pergunta aqui no centro e praticamente esta será a última pergunta, depois vocês poderão falar com o Felipe Beraldi no stand da nossa OMIE, abrindo esse evento. Então, sua pergunta, por favor. Oi, Felipe. Obrigado aí pela sua presença, tá? E a JGM também por proporcionar esse evento aqui. Gosto muito de ouvir os economistas, não sou da área, mas você poderia elucidar um pouco a questão de... Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de previsibilidade. Sem isso, a gente não consegue fazer nada, né? Com essa reforma e um pouquinho do seu conhecimento aí, a previsibilidade para frente, aí, o que você vê no cenário macro, no cenário que está vindo, que possa também ajudar a gente aqui? Eu acho que a grande questão, né, o grande benefício econômico da reforma, primeiro é deixar o nosso sistema tributário mais parelho com o que se tem no mundo. Então, o primeiro ponto é a gente equalizar a maneira como a gente cobra impostos, no geral, em bens e serviços no Brasil. Isso, por si só, já nos coloca num patamar de competitividade diferente, olhando para outros países. Por quê? Que nem eu mostrei para vocês, o IVA hoje é aplicado já no México, no Chile, em outras economias como a nossa. Então, acho que tem um quesito importante de médio prazo da gente falar sobre a atratividade de investimentos de maneira geral. Outro ponto importante é, assim, para quem está hoje nesse processo, quem vai lidar com esse processo de transição, vocês que já são empreendedores consolidados, vai ser muito complexo lidar com dois sistemas tributários. Então, de longe, assim, pelo menos até 2033, eu não espero falar para vocês que a coisa vai ser menos complexa. Não vai. Lidar com dois sistemas tributários é um desafio. Mas lá na frente, a gente vai ter maior clareza sobre o que se paga de impostos, tanto as empresas quanto os consumidores. Trazer essa redução de complexidade e essa transparência, reduzindo a insegurança jurídica, tem ali um potencial, né, alguns estudos mostram um potencial de aumentar o nosso PIB no longo prazo em até 25%, a nossa capacidade de fluxo de produção de bens e serviços ao longo dos próximos anos. Então, hoje se fala num PIB potencial do Brasil de crescimento de 2% ao ano. Esse crescimento pode chegar a 2,25%, 2,5%, assim, sem grandes choques econômicos. Porém, lidar com essa transição, né, e por isso que eu falo que eu sempre preciso fazer essa diferença entre o economista e o consultor, porque lidar com essa transição vai ser um desafio. Então, se lá na frente os economistas enxergam, né, e acho que os benefícios eles são bem claros, fazer uma reforma como essa não é trivial. É basicamente você querer fazer a sua cozinha americana dormindo na sala. Ele é centralizado. Federal já fica hoje.
O IBS vai ter um comitê gestor. Esse comitê ele vai cuidar da arrecadação e da distribuição dessas receitas. Agora, existe uma regulamentação pendente ainda em torno do comitê do IBS, é o próximo passo agora das discussões da reforma tributária. Essa é uma questão difícil aqui, porque a gente sabe o papel dos entes federativos, né? Então, assim, o Estado tem o seu papel, o município tem o seu papel, o seu peso arrecadatório. Então, essa é uma discussão muito boa que vai estar em torno ali de como é que vai funcionar esse comitê gestor. Muito obrigado, Felipe. Pode, fica à vontade, o senhor pode tudo aqui. Pessoal, eu acho que o desafio ele é grande, nós vamos ter 7 anos pela frente de dificuldade, que é a implantação. Se nós olharmos aí num curto prazo, vamos deixar isso daí para a JGM, deixar da forma mais simples para vocês. Eu acho que hoje o empresariado, pensando a longo prazo, uma vez que ele fala em simplicidade, tá? Eu acho que nós vamos ter a chegada de outros parceiros. Vão chegar outras empresas no Brasil, porque agora nós vamos ficar igual a muitos não vêm, dado a nossa complexidade. Quando esse ambiente nós tivermos todos iguais, nós vamos ter outros players aí no jogo. Então, eu acho que o momento deixem com a JGM a parte burocrática e foquem nos seus negócios. Debrucem nele e vamos pensar a longo prazo, porque o desafio pós-implantação vai ser grande também. Tá bom? Então, acho que... Muito obrigado, bela explanação, Felipe, parabéns.